Pessoal, nós vamos então passar por essa fase de aplicação de cerâmica, porque após a fundação a gente vai então criar uma estrutura de dentina nesse dente, tá? Essa técnica que eu vou passar para vocês, ela está fragmentada em 3 etapas. Então a primeira etapa é uma aplicação da dentina, tá? É uma aplicação sucinta, onde a gente não vai incorporar muitas massas de efeito, justamente por causa da proposta, né? A proposta dessa videoaula é exatamente levar uma técnica um pouco mais previsível e um pouco mais fácil de controlar para que a gente não tenha surpresas após a queima dos efeitos, tá ok? Então nós não vamos fazer nenhuma massa de efeito nesta fase, vamos trabalhar com uma aplicação bem sucinta, bem simplificada, com apenas 4 massas de cerâmica, tá ok? Então vamos lá. Bom, eu preparei aqui então 4 massas essenciais para que a gente possa criar essa dentina, tá? Para que em cima dessa dentina a gente crie os efeitos desse dente e depois a gente tem espaço para aplicar o esmalte. Então aqui eu separei nessa primeira massa dentina opaca, então a mesma massa que eu utilizei para fazer a fundação, vou utilizar para fazer a aplicação dessa primeira queima, tá? Essa segunda massa então é a Power Dentina, tá? Power Dentina, pessoal, é uma dentina que ela é um lançamento recente da Ivoclar. A gente fala recente, mas já tem alguns 2 anos, 3 anos ou mais. É uma cerâmica que veio para complementar o sistema, então quer dizer, ela surgiu depois do sistema lançado, porque como nós estamos utilizando uma cerâmica com alta translucidez, e temos uma variedade de opacidade de coppings, essa dentina, Power Dentina, foi criada para que a gente possa estar melhorando a luminosidade da restauração quando utilizamos estruturas com maior translucidez, como no caso, por exemplo, o copping que eu estou utilizando é um copping LT. O copping de LT, por mais que ele seja a reprodutibilidade de uma dentina, ele também absorve muita luz porque é uma propriedade ótica do próprio de silicato. Como a gente quer, então, melhorar a luminosidade dessa restauração, eu vou estar incluindo nessa minha aplicação de dentina a Power Dentina como uma massa de opção para essa fase. A terceira massa, então, eu tenho já a dentina, que é a dentina normal, que já é a dentina que veio dentro da primeira a criação do sistema, e ela já é uma dentina com muita capacidade de absorção de luz, o que quando utilizado em coppings de LT, MT ou propriamente até o HT, tende a baixar um pouco o valor da restauração na boca. Então a gente pode estar incluindo, tá, a Power Dentina nessas estruturas com mais translucidez. Então nós vamos estar utilizando a dentina normal aqui nessa aplicação. E por último, tá, incluindo nessa minha quarta massa, eu tenho a transparente incisal, que seria o Transpa Incisal 1, tá? O 1 correspondente à cor que eu vou estar aplicando, tá? E também porque eu quero criar uma transição na borda desta minha dentina. Então para isso eu vou incluir nessa minha aplicação o Transpa Incisal, tá ok? Bom, com o copping já preparado para a fundação, né, preparado já com a fundação, então é esse coppingzinho que eu tenho aqui, eu vou colocar ele no modelo e vou iniciar a aplicação e vou demonstrar para vocês a partir de agora, tá ok? Vamos lá, então pessoal, agora com o copping já na posição, tá, com o meu modelo de trabalho devidamente impermeabilizado, eu vou iniciar a aplicação da dentina opaca, tá? Geralmente a gente começa pela região cervical. Esse copping, ele tem um formato pré-anatômico, então nós não necessitamos colocar muito volume de cerâmica, tá? Toda cerâmica tem um índice de contração, pessoal, de até 20%, tá? Quando a gente fala até 20%, isso significa que dependendo do volume, você pode ter uma percepção visual diferente, ou seja, 20% de 2 milímetros é um valor. 20% de 1 milímetro é outro valor, que é menor o índice de contração. Então, não coloque muito material quando você tem um copping já pré-determinado em anatomia, tá? Então, aqui eu estou tomando cuidado para manter esse volume bem fino, para que não haja o acúmulo de cerâmica prejudicando o espaço das próximas camadas, tá? Então, pouco a pouco, a gente vai colocando e acomodando essas massas, que a gente fala bolinha por bolinha de cerâmica, ok, pessoal? Não adianta querer colocar muito volume de cerâmica numa determinada região e depois ficar tentando transferir esse volume para outra região, porque você vai modificando demais
a densidade da cerâmica e isso pode prejudicar a contração e todo o comportamento da sua massa na posição que você aplicou, tá? Então não se esqueçam de arrumar a cerâmica, porque é importante você, em cada etapa ou em cada massa que você aplica, você ter o cuidado de manter essa superfície já com prévio acabamento, tá, pessoal? Não adianta querer fazer de qualquer jeito não, tá? Então agora eu vou para a face palatina, e aqui na face palatina geralmente nós temos uma redução do espaço protético, tá? Então tomem cuidado para não reduzir esse espaço e ter uma interferência grande na região oclusal e ter que desgastar demais, perdendo toda a sua estratificação, ok? Então pouco a pouco a gente vai colocando essa camada fina de dentina opaca em toda a superfície desse coping aqui, tá ok? Então, bem devagarinho, nós vamos dando seguimento. Muitas vezes, pessoal, nossa região palatina não temos o espaço que nós gostaríamos e como nós estamos trabalhando com uma estrutura totalmente estética, significa que não é nenhum problema ou nenhum comprometimento estético eu deixar essa região como uma ilha, ou seja, ausente de material cerâmico. Eu tenho um coping que já é a reprodutibilidade de uma dentina. Então, para que eu não tenha problemas de espaço oclusal, eu já vou deixar então essa região exposta para que eu tenha também a profundidade da fossa. Ok? Arrumo essa região onde eu fiz uma união de volume de cerâmica entre palatina e vestibular, porque se eu não fizer esse acabamento, vai também me causar algum tipo de transtorno depois no ato da cocção, ok? Bom, fiz a aplicação dessa primeira camada de dentina, consequentemente a segunda massa seria a Power Dentina. Power Dentina, pessoal, eu vou restringir ela apenas na região cervical e terço médio. Por quê? Eu quero uma diminuição da opacidade à medida em que eu vou atingindo o terço incisal. Senão não justifica a minha necessidade de criar uma transição, ok? O meu objetivo é criar uma linha de transição. Então veja que eu vou até a linha do terço médio incisal e defino esse final como uma linha de término em zero, tá? Então cuidado para não pensarem que o mesmo volume que está aqui é o mesmo que está aqui. Existe uma grande diferença nesse volume, basta olhar por um perfil proximal. Vamos lá. Então, seguindo, eu vou continuar aqui aplicando a Power Dentina. E a dentina, ela já começa a respeitar o desenho anatômico do final dessa restauração, tá? Se eu não tiver o controle do desenho dessa dentina, possivelmente eu não vou conseguir atingir o resultado fiel da cor que eu desejo, tá? A dentina, ela é na massa de cerâmica, ela é responsável para a obtenção ideal da cor do dente. Então, apliquei a Power Dentina até o terço incisal, morrendo em zero, então a gente percebe isso olhando por uma visão lateral. Se eu achar que existe um acúmulo formando uma linha, eu posso dissipar essa linha ou dissolver essa linha um pouco na própria base da dentina opaca que eu tenho aqui, tá? Por palatina, então, eu já vejo que eu tenho uma área concluída, então é necessário apenas, então, a conformação de algumas áreas que eu preciso de um volume de dentina. Então, não se preocupem, pessoal, porque não é porque eu não estou aplicando toda a região palatina com dentina que o meu trabalho estético final vai estar prejudicado. Volto a lembrar que nós estamos utilizando um coping cerâmico altamente estético, tá? Então não seria necessário nenhum tipo de aplicação em toda essa superfície. Eu me restringo a deixar ainda essa parte palatina livre de cerâmica. Bom, continuando, tá, pessoal? Aí, se eu percebo que a minha cerâmica está muito úmida e vai prejudicar a acomodação de uma nova massa de cerâmica, eu posso fazer uma secagem com um papel ou posso também utilizar a técnica que eu compartilho a partir de agora com vocês, que é a técnica do professor Paulo Cano, que a gente usa então um secador de cabelo, tá? Então vai ter um ruído agora, vocês escutem esse ruído, é o secador de cabelo produzindo a secagem da peça. Essa secagem, pessoal, não é uma secagem completa. É a mesma secagem que eu faria com um papel, ou seja, é apenas a diminuição da umidade na superfície para que eu tenha mais controle da aplicação da cerâmica, tá ok?
Então não é uma secagem final. Então agora, com a própria dentina, não é mais a Power Dentina, eu começo a desenvolver aqui no terço incisal os lóbulos dentinários, ok, pessoal? Então é importante a gente lembrar que nós temos que respeitar o alinhamento da aresta longitudinal para não perder o correto alinhamento dessa borda incisal, tá? Então com pequenas quantidades de cerâmica, eu vou criando então os meus lóbulos dentinários, tá? Então eu começo pelo lobo mesial, dando já uma pré-forma dessa anatomia, tá? Com bastante cuidado. Quando eu me refiro à borda longitudinal ou aresta longitudinal, seria então a referência desse alinhamento dessas arestas, tá? Entre os dentes. Então eu vou acompanhar esse segmento para não deixar vestibularizado ou palatinizado a minha borda incisal da restauração, tá ok? Então agora eu vou colocando e acomodando essa cerâmica no lobo mediano, tá? Separando esses lobos em volumes cônicos, tá, pessoal? Então eles têm, os lóbulos dentinários, eles têm aparências cônicas e amorfas, tá? Então é importante a gente sempre fazer esse desenho nessa topografia para que haja naturalidade no final da restauração, tá? Então eu vou tomando esse cuidado e vou deixando esses lobos irregulares, porém de formato cônico, ok? E com bordas irregulares, onde eu tenho topografia imperfeita e diferentes volumes na extensão desses lóbulos. Por isso que eles ficam com esse aspecto meio de rugosos, né? Parece uma certa rugosidade. Isso a gente consegue fazer apenas com o desenho da ponta do pincel, tá? Então aqui eu vou mostrando um pouco desse desenho. Quando a gente vai transformando esse coping já numa coroa, é importante a gente, mesmo numa fase bem inicial, eu ter o controle da anatomia desse dente, tá? Para que eu não tenha problemas também com o resultado final. Então aqui eu vou desenvolvendo os lóbulos dentinários e aqui eu percebo que pela palatina eu tenho um acúmulo desse material, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou limpar meu pincel, vou deixar ele com a ponta bem limpinha e vou acomodar aonde eu percebo que eu tenho este acúmulo. Agora, eu chego aqui, eu tenho um pequeno acúmulo, mas ao mesmo tempo eu tenho áreas que não têm dentina. Então eu vou complementar antes de aprimorar os meus lóbulos dentinários. Isso vai servir como um reforço durante a manipulação dos mesmos. Ok? Então eu vou aqui seguindo essa topografia que eu tenho que acompanhar, que seria a anatomia do dente. Ok? Bom, para que a gente consiga criar um efeito transitório nessa dentina com muita qualidade, é importante eu me certificar que essa borda incisal da dentina está extremamente fina antes de refinar meus lóbulos dentinários. Então eu vou lá, vou olhar por oclusal, vou olhar por uma visão lateral para ver se esses meus lóbulos dentinários estão estreitando ou ficando finos à medida em que alcançam a sua borda, ou seja, os seus ápices, ok? Bom, o que dá beleza nessa transição é exatamente a imperfeição que nós vamos criar ou tentar reproduzir no término da aplicação dessa dentina. Então, muitas vezes, passagens de luz, que podem ser feitas com a própria ponta do pincel, onde eu vou conseguir uma profundidade maior nesse lóbulo dentinário. Pequenas acréscimos de cerâmica nas pontas dos lóbulos, gerando uma pequena imperfeição entre eles, algumas irregularidades entre eles. Então eu aplico com o meu pincel como se eu estivesse trabalhando com um pequeno gotejador ou um gotejador bem fino. Olho numa visão lateral, consigo perceber que aqui está faltando material cerâmico. Lembrem-se que a dentina ela é fundamental para a cor final do dente, tá, pessoal? Então, eu vou olhar em todos os ângulos possíveis desse modelo a fim de enxergar melhor essa anatomia, tá? Como na palatina eu já tenho praticamente quase um desenho pronto, não há necessidade de eu ficar aplicando cerâmica em regiões que não há compreensão da forma. Então agora aqui, nessa etapa, com a minha dentina já totalmente estrangulada, o máximo que eu consigo, então aqui eu vou arrumar um pouquinho, eu vou agora complementar o comprimento dessa dentina com aquela massa translúcida que no caso eu mostrei para vocês que é o Transpa Incisal 1. Qual é o objetivo do Transpa Incisal 1? É criar uma diferença de opacidade nessa região do terço incisal, gerando aquele halo que nós temos onde temos passagem de luz, ok?
O que eu tenho que tomar como critério e cuidado é não permitir que essa massa de cerâmica que eu já apliquei deforme durante o complemento dessa massa que segue a seguir, tá? Agora, eu não posso esperar que se eu deixar a minha dentina desta maneira, eu vou ter um resultado estético ideal. Nas cerâmicas, nós temos uma diferença entre a opacidade ideal que a gente quer para reproduzir o dente. Então, esse limitador, que é o próprio material cerâmico, me obriga então a complementar esse comprimento dentinário com alguma massa translúcida para gerar um resultado mais natural, tá bom? Eu posso também, inclusive, fazer uma mistura, se for o caso, de dentina com incisal ou qualquer outro material translúcido, desde que eu entenda que esse complemento deve ser realizado com algum material que seja mais translúcido do que a cerâmica que nós já aplicamos, tá ok? Bom, quando você tem que aplicar uma pequena quantidade em cima de algo muito fino, eu sugiro uma dica. Você encosta a cerâmica, você encosta o pincel com cerâmica na cerâmica que você já aplicou, conta até 2 e retira o pincel, ok? O contar até 2, pessoal, é o tempo suficiente para transferir a umidade dessa bolinha para a cerâmica que você aplicou e impregnar partículas nela para que ela crie uma certa retentividade. E aí você consegue tirar o pincel da posição sem danificar o material que você já aplicou. Então, posiciona, conta até 2 e tira, ela fica. Tá? Então, como se fosse uma brincadeira, você coloca 1, 2 e tira. De novo, 1, 2 e tira. E não esqueça de virar o pincel para a bolinha de cerâmica ficar voltada para a peça, tá ok? Então sempre faça o movimento de girar o pincel para a bolinha vir para a peça. Senão você não consegue depositar essa cerâmica na borda. Para que a gente consiga determinar o comprimento dessa borda, é ideal que a gente deixe a dentina na altura do dente que a gente quer e com a transição a gente ultrapasse essa altura. E aí na contração a gente vai ter uma peça que vai ter a altura ideal da nossa restauração, tá? Essa queima é a primeira queima, pessoal. Nós vamos ter ainda mais 2 camadas de cerâmica que vamos aplicar. Então não pode esquecer de organizar e permitir que haja espaço protético para os efeitos e posteriormente para o esmalte, tá? Vamos lá. Viro por palatina e o que eu vejo? Mais ou menos o que aconteceu quando nós aplicamos a dentina formando os lóbulos dentinários. Nas regiões opostas gera esse acúmulo de material cerâmico. Então eu com a ponta do pincel eu vou passando nas regiões convexas dessa bolinha de cerâmica que eu tenho aqui e vou fechando essa união entre a incisal, o transpa incisal 1 e a dentina, ok? Ó. Bom, me certifico então de que o alinhamento está correto, esse dente ele tem um apinhamento natural, então eu vou respeitar esse apinhamento, por isso que a borda incisal está um pouquinho mais vestibularizada. Se eu estivesse tentando realinhar essas bordas incisais, então essa aresta que se forma dessa incisal que eu apliquei teria que estar exatamente alinhada à aresta do dente homólogo. Tá? Aqui está vestibularizada porque eu tenho um dente vestibularizado para reproduzir, tá bom? Veja que ele está discretamente mais alongado, mas mesmo assim, se eu perceber que há ausência de comprimento, eu posso complementar esse comprimento com cuidado, introduzindo cerâmica nessa borda. Então, com muita cautela, para não deformar o que eu já fiz, ok? E aí, eu vou arrumar essa minha borda incisal, ok? Vou deixar ela pronta para que eu possa remover essa peça e terminar a aplicação das proximais, porque a gente não teve acesso, porque a peça estava no modelo. Então, aqui eu vou finalizando. Nessa etapa, é importante que a gente defina bem a forma dentinária. Então, eu vou achatar o meu pincel aqui, transformando ele como se fosse uma espátula, e vou arrumar essa superfície que eu já apliquei. Antes de tirar do modelo, todo tipo de checklist que eu tenho que fazer é enquanto a peça está no modelo. Depois que ela sair do modelo, ela perde um pouco a informação, então é importante que a gente deixe pré-definido toda a anatomia já com a peça no modelo. Ok? Pessoal, ancorado aqui com o papel, né? Então tem um papel absorvente, um lenço de papel. Eu vou então remover a coroa do modelo, então com cautela para não danificar a estrutura incisal, porque é uma região que está livre, né, do coping, então ela é muito sensível. Eu vou aqui delicadamente removendo o coping de posição.
e antes mesmo dele sair do preparo, tá? Eu vou encostar o papel nele, ó, e vou deixar apenas o papel tocando na cerâmica, e aí a peça sai tranquilamente, ok? Bom, com uma pinça interna, tá? Uma pinça que a gente chama, algumas pessoas chamam de pinça bailarina, mas eu chamo de pinça interna, tá? Que ela fixa pela parte interna do coping. Eu vou agora dar continuidade à aplicação da cerâmica nessa fase, aonde eu vou finalizar o preenchimento das áreas aonde eu não alcancei na aplicação. Então, com a dentina opaca, eu vou complementando as regiões aonde ela não foi alcançada durante a aplicação. Cuidado para não aplicar cerâmica, não iniciar esse complemento quando sua cerâmica não está devidamente umedecida, porque isso pode gerar bolhas nessa região onde você aplicou, tá? Eu dou a dica de sempre começar pela região cervical, esse acréscimo de finalização, porque vai te dar um anteparo melhor do desenho correto da coroa que você está aplicando, tá? Então eu sempre vou começar o meu final da aplicação dessa fase pela cervical, tá? Então pouco a pouco, devagar, eu vou preenchendo esses espaços onde o material cerâmico não alcançou, e vagarosamente a gente vai finalizando essa região cervical, que é muito importante, pessoal, que a gente consiga um bom vedamento dessa cerâmica já nessa primeira queima, tá, pessoal? Aquele repuxo que acontece geralmente é por uma falha de acomodação do material nessa fase, falta de condensação correta e assim por diante. Nós temos várias intercorrências que às vezes são oriundas de falha de aplicação, tá? É triste falar, mas é uma realidade. Boa parte das falhas de aplicação, como trincas, bolhas e outros males, são causados por aplicação técnica, ou seja, não nada a ver relacionado por contaminação ou outros afintos. O pessoal costuma muito achar subterfúgio em tudo, mas nem sempre o problema é a peça, ou a estrutura, ou a cerâmica. Muitas vezes o problema da peça é a pecinha que está sentada atrás da mesa, tá? No caso, o técnico, né? Então, desculpa, mas é uma realidade que a gente precisa dizer. Então, agora que eu fiz toda a circunferência da cervical, eu já posso, então, complementar as regiões proximais. Então, eu vou lembrar o quê? Que no terço médio e cervical eu tinha o quê? A power dentina. Então, eu vou com a power dentina até o terço médio cervical, fazendo o acréscimo dessa região, tanto por mesial, como também por distal, tá? Então eu vou aqui, coloco o material cerâmico na região do terço incisal, terço cervical, terço médio, e agora com um pouco de dentina, né, já não é mais a power dentina, eu vou iniciando então o complemento do terço incisal com a massa de dentina, como eu fiz exatamente por vestibular e por palatino, ó. E aí ele começa a ter um formato mais próximo do meu dente que eu estou esculpindo. E aqui, mesma coisa por mesial, o exercício ele se repete, então eu vou colocar esse material aqui na face proximal mesial também. E depois, como consequência da própria aplicação que eu tenho, eu vou finalizar os dois ângulos mesiais e distais, complementando com a massa transpaincisal 1, que é a massa que vai gerar aquela transição, né, que vai gerar a transparência ou translucidez que nós temos na região incisal dos dentes anteriores e posteriores também, tá? Isso é uma técnica que vocês podem adotar, inclusive nos dentes posteriores, que vocês vão ter uma área de próxima à região de cúspide, muito parecida com o dente natural. Então eu faço isso na mesial, lembrando que eu tenho que tomar cuidado para não deformar a face palatina, e faço isso também pela distal, para complementar a área de transição que a gente está criando aqui com cerâmica, tá, pessoal? Não esperem que só a cerâmica de dentina seja capaz de gerar essa transição. Nós precisamos de algum material translúcido para conseguir essa zona translúcida que a gente tem nos dentes naturais, tá? Então aqui mais uma vez vale lembrar que o acabamento ele é super importante. Então eu com o próprio pincel de aplicação já vou dando acabamento nessa cerâmica, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo, nós temos que desenvolver o máximo de qualidade de escultura já na fase da aplicação de cerâmica, tá? Para a gente ter previsibilidade com relação às cores que nós vamos aplicar.
Terminei de aplicar, então o próximo passo é fazermos a correta condensação desse elemento, tá? Existem três recursos que a gente pode estar utilizando. Um deles seria, então, uma madeira, tá? Segundo o professor Paulo Cano, a madeira crua, né, sem nenhum tipo de tratamento, ela gera uma energia ultrassônica. Chifre de bode serve também, tá? Chifrinho de bode, a própria Renfert fabrica e vende, ou então algum aparelho de ultrassom, tá? Que é mais difícil da gente encontrar. Então, com pequenos toques aqui, com pequenos toques eu vou gerar essa onda ultrassônica, fazendo com que haja uma condensação correta da minha cerâmica. Isso é para que a gente crie uma densidade homogênea da minha aplicação. É para que o líquido transite por toda a cerâmica e mantenha uma massa mais homogênea. Uma vez que ela foi condensada, não há necessidade de criar outro tipo de condensação, eu vou realizar a secagem da peça com o secador de cabelo. Só que essa secagem realmente é uma secagem de finalização, onde eu quero reduzir o maior volume de líquido possível para que eu possa depois fazer o polimento adequado nessa cerâmica. Então agora eu vou fazer a secagem. Quando nós visualizamos pequenos pontos esbranquiçados na superfície da cerâmica que nós aplicamos, é um indicativo de que nós estamos então chegando no máximo da secagem que a gente gostaria. E aí eu vou pegar um pincel seco, tá? Um pincel macio e pincel seco. Isso é um pincel super convencional, comprado numa papelaria comum, e eu vou realizar o polimento dessa minha cerâmica. Existem pincéis específicos para isso, tem pessoas que usam pincéis de maquilagem, mas eu particularmente encontrei isso aqui numa papelaria comum e até hoje utilizo ele sem problema algum. É importante só que a gente não crie nenhum tipo de movimento brusco na superfície da cerâmica ou que faça algum tipo de movimentação dessa massa, tá? É importante esse polimento porque ele auxilia bastante no acabamento de superfície dessa cerâmica após a queima, evitando que a gente tenha que ficar passando algum tipo de pedra ou broca, que só vai fazer com que a gente aumente o nosso tempo de trabalho, diminuindo a produtividade do laboratório, tá? Então, percebam que essas partículas que caem são partículas soltas de cerâmica, segundo o professor Paulo Cano, que só vão interferir na queima e na cor, tá? Não tem benefício algum na nossa aplicação. Então, caprichem nesse polimento, tá? Não tenham medo de polir a cerâmica, tá ok? Que é importantíssimo para a nossa próxima etapa, tá? Perceba que ele não muda a topografia da nossa aplicação, existem aqui as rugosidades dos lobos, nós mantivemos a anatomia conforme nós desenhamos, mas ele apenas pule a superfície, deixando a cerâmica muito mais homogênea e muito mais lisa na superfície, ok? Bom, quando nós estamos realizando uma queima de fundação, onde nós não temos um desenho correto do material cerâmico que nós vamos aplicar, como no caso nós temos agora, é importante que a gente mantenha essas peças durante o processo de cocção no forno nessa posição, ou seja, que a borda incisal da sua camada de cerâmica fique perpendicular à ponta do coping, ok? Porque se você deixar, por exemplo, sua peça nessa posição ao forno, por exemplo, deixar nessa inclinação ao forno, há uma tendência, então, da sua borda incisal vir para a direção da palatina, por causa da gravidade. E, ao contrário disso também, caso você deixe sua peça nessa posição ao forno, há uma tendência da borda incisal se voltar para a face vestibular. Eu quero que a minha contração faça com que a minha borda incisal venha na direção do coping, então eu preciso que essa peça tenha uma posição correta no forno, durante o processo de queima. Para que eu consiga realizar uma fixação desse coping numa ideal posição, então eu vou estar utilizando
algum tipo de fixador, tá? Existe o da própria Ivoclar, que é o Object Fix, mas eu vou estar aqui demonstrando para vocês um outro material, que é o eFix Pasta, tá? Que é de uma outra marca, que é da VRC, que é um material também de fixação desses elementos durante o processo de cocção. Então é muito fácil a aplicabilidade, basta então eu introduzir esse material na parte interna do coping. E aqui vocês vão poder conferir e confirmar que uma cerâmica bem aplicada, bem condensada, suporta a qualquer toque à mão da gente. A gente vai colocar esse material aqui dentro, colocamos esse material aqui dentro do coping e com um pino metálico de fixação da peça no forno, a gente consegue então fixá-lo numa posição mais correta. Se eu quisesse então esse elemento com uma inclinação para vestibular, eu colocaria mais para vestibular. Se eu quiser ele mais para palatina, eu vou mudar ele para palatina e a minha peça não tem nenhum tipo de comprometimento de desposicionamento das massas de cerâmica por causa da posição dela no forno, tá? Então é muito importante a gente utilizar e ter disponível esse material no laboratório para fazer a queima dessas peças no forno. Então agora eu vou levar essa peça ao forno e nós vamos depois verificar o resultado desta queima. Pessoal, essa função que está aparecendo agora na tela é uma função que a gente tem nos fornos mais atuais, que é um leitor de infravermelho, ou seja, ele vai capturar através de um leitor óptico de infravermelho qual é a temperatura que essa peça está durante o processo de secagem. E por uma automatização do próprio sistema, ele vai capturando e lendo essa temperatura que a peça está e até que ela atinja aproximadamente 200 graus. Somente após ela atingir 200 graus que ele vai então fazer o fechamento total dessa mufla para iniciar a cocção da cerâmica. É importante essa função porque a gente tem um controle melhor da secagem, evitando que a peça vá para a queima com muita inclusão de material orgânico que está contido nos líquidos de modelar, nos líquidos de glaze e nos líquidos do zerliner. Então, se você tiver a opção e tiver disponível isso dentro do seu equipamento de cocção de cerâmica, faça uso deles porque você vai ter um resultado muito melhor na cor e muito melhor na queima da própria cerâmica, tá ok?